Fala, meus amigos, vamos lá? Mais uma aula de calorimetria. Nessa aula de hoje, quero resolver uns exercícios com vocês, na verdade um exemplo, que fala um pouquinho sobre fluxo de calor. Alguns exercícios aí cobram esse fluxo de calor e vamos entender o que é isso resolvendo este exemplo. Então vamos lá. Um corpo de calor específico 0,6 calorias por grama-grau Celsius recebe continuamente calor de uma fonte térmica constante de 50 calorias por segundo. Então, a diferença desse exercício aqui é porque ele traz esse fluxo de calor. Ele me indica que uma fonte térmica fornece calor a um corpo. Esse fornecer calor, ele faz isso a uma certa taxa por segundo. Um certo valor a cada segundo. E isso é o que a gente chama de fluxo de calor. Neste caso aqui, 50 calorias por segundo. Depois de 2 minutos, ele sofre uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Qual é a massa deste corpo? Então, ele fica fornecendo calor para esse corpo durante 2 minutos. E aí, eu vou usar o fluxo de calor para determinar qual a quantidade de calor que ele recebeu e assim resolver o pedido no exercício. Então vamos lá, vamos separar os nossos dados. A fonte térmica ela fornece 50 calorias por segundo. Meu calor específico 0,6, o meu tempo de funcionamento da minha fonte térmica 2 minutos. Passando para segundos, 120 segundos. Por que eu tenho que passar para segundos? Porque a minha medida de fluxo aqui está em calorias por segundo. Então, eu tenho que fazer essa conversão do meu tempo e deixar na mesma unidade, 120 segundos. E a variação de temperatura, 10 graus Celsius. Pergunta, qual é a massa do corpo que sofreu essa variação de temperatura? Então, vamos lá. Se ele mudou a temperatura, só lembrar da fórmula do Q igual a M vezes C vezes ΔT, a nossa fórmula do calor sensível. Mas antes, preciso calcular a quantidade de calor. Como tem o fluxo da fonte térmica, uso para descobrir. Olha só, se em 1 segundo ela fornece 50 calorias, isso é o que diz aqui no nosso fluxo de calor dessa fonte térmica, em 2 minutos, ou seja, 120 segundos, ela vai fornecer quanto? Basta multiplicar 50 por 120 e aí a gente encontra 6.000 calorias. Então, essa fonte forneceu 6.000 calorias para este corpo. Então, vamos lá ao nosso cálculo. Se eu tenho Q, que é a quantidade de calor, que agora é 6.000 calorias, somente colocar na fórmula e olha só, 6.000 é igual a massa que eu não tenho, vezes 0,6, que é meu calor específico, vezes a variação de temperatura, que é 10. E aí, resolvendo, 6.000 igual a 0,6 vezes 10, 6. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo, 6.000 dividido por 6, eu acho o meu resultado 1.000 gramas, que seria aí 1 quilo. Então, neste caso aqui, eu usei o fluxo de calor para poder determinar qual a quantidade de calor que o corpo recebe e assim calcular aquilo que foi solicitado no meu exemplo.